Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória. Quantos estão me ouvindo, diz amém. Vamos ler a palavra de Deus? Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Do verso 1 ao 23. Vamos ler como de costume, eu leio o primeiro. Os irmãos assim, o segundo até versículo de número 23. Glória. Diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará em verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Glória. Você pode dar um glória bem forte para Jesus por esta palavra? Tu és fiel, Jesus. Vamos fazer a oração da fé, irmãos? Os irmãos podem fazer os seus pedidos de oração, amém? Amém, vamos estar orando. Quero apresentar também, peço oração pela minha esposa, está trabalhando, acredito que ela está a caminho de casa, para que o Senhor possa guardá-la. A minha casa e a igreja do Senhor ali no Cipó, onde nós estamos pastoreando, para que o Senhor venha fortalecer e guardar cada um dos seus filhos, tanto lá como aqui também, aqueles que não puderam estar, né? Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, através da live, que o Senhor possa conceder oportunidade a cada um deles para estar na casa do Senhor nosso Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, bendizer e exaltar o teu precioso nome. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e agido, Senhor Deus, até aqui, Senhor. Te agradeço pelos louvores, papai querido, que o Senhor tem nos concedido, a igreja de estar louvando o Senhor, engrandecendo o teu nome, pela palavra, Senhor, lida nesta noite, aleluia, para o Senhor se fazer presente em nosso meio. Toma em tuas mãos cada pedido de oração nesta noite, que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançá-los de uma maneira toda especial, revelando da tua graça, da tua misericórdia, Senhor Deus, levantando o caído e fortalecendo o fraco, repreendendo toda e qualquer enfermidade, curando, transformando vida e salvando para a glória do teu precioso nome, Pai. É o que eu te peço, crendo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Se assente. Aleluia. Nesta noite, glorificando a Deus. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, pastor dessa congregação de sede, e o pastor Edilto por nos conceder a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para pregarmos a palavra de Deus. Se não me foge a memória, foi no mês passado, nós estamos ainda no mês 7, né? Mês 6, eu estive pregando aqui, aleluia, também no dia de sexta-feira. Que Deus possa ser louvado sobre a vida dos servos do Senhor e da igreja dele, amém? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus, querido? Amados, nós, quando olhamos Paulo retratar uma igreja de Corinto, através dessa carta, nós vamos observar alguns pontos nessa carta que Paulo deixou e frisou para a igreja. O primeiro dele é que ele trata a igreja de Corinto como ainda uma criança, embora já havia-se alguns tempos que ela estava edificada, que ela foi aberta, porém, Paulo aqui, ele não é mais o pastor da igreja, aleluia. Se você olhar o texto, quando ele diz, uns diz que é de Paulo, outros de Ceifa ou de Pedro, né? E assim por diante, nós vamos ver que já passou-se alguns pastores pela igreja de Corinto. Porém, Paulo, ele vem escrevendo no capítulo 1, nós vamos ver através da família de Creó, aleluia,
que foi ter com Paulo, e Paulo escreve essa carta direcionada a esta igreja de Coríntios, retratando acerca do que estava acontecendo. Capítulo 1, versículo 11, ele diz: porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado pela família de Cleó, que há contenda entre vós. Aleluia. Paulo, agora ele vai falar à igreja, e ele inicia tratando como uma criança, que ainda tomava leite. Uma igreja que, embora havia dentro delas homens estudados, pensadores na época, que estava inserida no seu contexto, mesmo assim, eles permitiram. Era uma igreja que o espírito mundano estava invadindo, tomando proporção assustadora dentro da igreja. Paulo, ele fala, como lemos no versículo de número 2 do capítulo 3, que com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Aleluia. Paulo, do versículo 3 em diante, ele retrata, aleluia, o porquê que ainda não podia. Ele vem dizendo no versículo 3, porque ainda sois carnais. Aleluia. Nós, servos do Senhor, o tempo de crente, irmão, ele não salva ninguém. Não importa se nós temos 20, 30 anos, 50 anos de crente, ou temos um dia de crente, não importa. Se o Senhor vir buscar hoje alguém aqui aceitar Jesus, antes dele voltar, se aceitou de coração, o Senhor o salva. O tempo não quer dizer muita coisa, porém o tempo, ele nos agraceia, a ponto de nós praticarmos a palavra de Cristo, e estar em Cristo, e viver em Cristo, e para Cristo, nós conseguimos galgar a maturidade cristã, conseguimos, aleluia, entender que tem coisas ali que Paulo retrata aqui, quando ele diz que há entre vós inveja. Será que a igreja hoje atual, existe isso dentro dela? Ou só existiu no tempo de Corinto? Será que hoje alguém tem inveja de alguém dentro da igreja pelo um cargo, ou porque ele fala melhor, ou porque ele consegue se expressar melhor, ou porque ele consegue fazer algo melhor, ou porque o que está na mão daquela pessoa, tudo que está sob a sua responsabilidade, existe uma prosperidade? Será que existe? Será que a inveja tem esse princípio? Ou está nesse princípio hoje? Paulo vem dizendo à igreja, porque, detalhe, era uma igreja que tinha os novos dons espirituais. Dom não salva ninguém, meu irmão. O dom não salva ninguém. Quem nos salva é Cristo, que Paulo está dizendo aqui no versículo 23 do capítulo 3. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo vai terminar em Cristo e em Deus Pai. Eles haviam os novos dons espirituais. Porém, não é porque nós temos o dom, ou um dom que o Senhor nos dá, que seja da palavra, que seja da ciência, que seja da sabedoria, ou que seja da interpretação, ou dom de visão, ou assim por diante, isso não nos deixa imune do espírito
mundano entrar dentro de nós e fazer do templo do Espírito Santo, que somos nós, uma bagunça, nos destruir. E nós vamos olhar no texto que lemos, Paulo dizendo que se nós permitirmos ou destruirmos o templo do Senhor, que somos nós, naquele dia, o Senhor vai, se eu não me engano, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A igreja não pode ter inveja dentro dela. A igreja tem que ter uma maturidade tão grande em Cristo. Por isso que os pastores aqui em cima, antes de ensinar, precisa praticar, precisa viver. Porque quando vai ensinar a igreja, que a igreja precisa vir para a escola bíblica dominical, que a igreja precisa ler a palavra em casa, é por isso, a maturidade cristã nós vamos conseguindo devagarzinho ao decorrer do tempo, ouvindo, lendo a palavra, meditando na palavra, até chegar um ponto, irmão, que quando a inveja tentar bater no nosso coração, o espírito da inveja tentar bater no meu coração, no teu coração, você vai ter uma maturidade de dizer, não, opa, peraí, que não precisa, não necessito disso. Ali, esse sentimento não pode prevalecer dentro de mim. Aleluia, por quê? Porque eu vou permitir que ele me destrói. Porque a inveja, irmão, é sério. Tem pessoas que têm tanta inveja que onde ela bate os olhos parece que murcha, né? Morre. Meu pai tinha um vizinho, que o vizinho, ele mudou recentemente para a rua de casa, 3 casas para baixo da nossa. E meu pai tinha um passarinho, um passo preto. E aquele passo preto cantava bonito demais. Aquele homem, quando a primeira vez que bateu no portão da casa do meu pai para pedir algo para o meu pai, que o meu pai concedeu, e assim começou a amizade deles, que o dia, quando o meu pai deixou ele entrar dentro de casa, porque a amizade é conquistada, né? Quando ele entrou dentro de casa, que ele viu aquele passo preto, ele só ouvia ele cantar, mas quando ele viu, os olhos dele encheu-se de uma coisa tão terrível, que ele disse para o meu pai assim, eu quero esse passo preto para mim. Meu pai disse assim, não, esse não. Esse foi com muita dificuldade que eu tenho ele. Era até licenciado na época. E aquele camarada bateu em cima. 3 meses, aquele passarinho morreu. Uma inveja por possuir algo que ele queria para ele. Porque alguém tinha. Já ouviu aquele ditado que a inveja da pessoa foi tão grande que bateu os olhos na planta e a planta murchou? Né? A inveja mata. E antes de matar alguém, mata primeiro quem sente, quem permite. E esse espírito que está no mundo lá fora, que eles disputam entre si, querendo, aleluia, qualquer coisa, passa por cima de todos e de quem estiver na frente, para conseguir aquilo que quer, é do mundo lá fora, da igreja não. A igreja caminha para um só sentido. A igreja caminha de uma só forma. No capítulo 1 de Coríntios, nós vamos ver ele retratar sobre isso, do versículo 1, capítulo 1 e versículo 10. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Olha que Paulo estava dizendo para a igreja. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. E qual é o sentimento que Paulo retratava para a igreja de Coríntio?
Era o sentimento de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário, deu a vida por todos eles. Paulo pregou Cristo crucificado, aquilo que Cristo fazia e fez e continua fazendo. Paulo ensina a igreja, a base dele, o leite que Paulo estava dando era tão puro, irmãos. Segundo a história, na Palestina, ali os israelitas, ali a primeira vez que apareceu lá o leite, na Bíblia Sagrada, aleluia, deixa eu achar aqui. A primeira vez está lá em Gênesis. Nós vamos olhar Gênesis e nós vamos ver Gênesis 18:8, onde se diz que Abraão ofereceu coalhada e leite aos ilustres hóspedes angelicais. Paulo, a história diz que quando o leite era tirado fresco do animal, da vaca, da cabra, do camelo, porque também eles tomavam leite, eles tinham que tomar ele na hora, porque era fresco, tinha suas vitaminas. Se deixasse passar algum tempo, começava a perder os nutrientes que havia sobre aquele leite. Paulo, ele ensina a igreja, ele faz uma analogia, aleluia, é uma força de expressão, de linguagem, de expressão, quando Paulo diz que eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei. Paulo estava dizendo, a palavra que eu trouxe para vocês foi primeiramente essencial é o início do evangelho, o início de servir uma vida com Cristo, aleluia, e vocês parecem que se perderam tanto, ali não continuaram, aleluia. Quando ele fala sobre Apolo, um diz que é de Paulo, outro de Apolo, ele está dizendo, Apolo veio dar continuidade naquilo que eu vos ensinei, ele não veio colocar outro fundamento, ele não veio ensinar outra coisa, mas simplesmente continuar a obra que estava sendo feita. E quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Ceifa, quem somos nós? Nós não morremos por vós, mas foi Cristo que morreu por cada um de nós. Paulo, ele vem dizendo à igreja, contenda. Ele fala, olha para você, isso está inserido no contexto, para ele entender, para nós entendermos os versículos adiante, o 3, nós vamos entender o que está acontecendo, porque foi falado sobre o leite, está respondendo o 3, o 4, o 5, nós vamos acompanhar, nós vamos ver. Ele diz assim o 3 inteiro, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Quando ele fala homens, ele se retrata da vida passada, quando eles não serviam ao Senhor, daquelas pessoas que se disputavam. A história diz que naquela época os estudiosos, os filósofos, eles se reuniam na praça e ficavam conversando, falando coisas que muitos não entendiam até mesmo, porque não estudavam. E ele vem dizendo aqui, quando andávamos segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Crente não pode estar, irmão. Nós, servos do Senhor, não podemos estar com a nossa fé depositada em alguém que nós confiamos, que é ser humano. O ser humano falha, nós estamos sujeitos, aleluia. A Bíblia diz que o homem de manhã é uma coisa, à tarde ele é outra. Se o pastor estiver fora da posição, aleluia, a igreja também identifica isso.
Como a igreja, se estiver fora da posição, o pastor identifica. Aleluia, vamos ver Paulo falar acerca disso no decorrer desse texto. Aleluia. Claro que ele reconhece as obras, quando ele fala do ouro, quando ele fala da prata, quando ele fala da madeira, quando ele fala da palha. Ele está falando sobre as obras que naquele dia vai ser provada. E quem fez a obra em Cristo, edificada em Cristo, vai ser provado no fogo como ouro e vai passar. Mas quem fazer como madeira e palha, vai ser consumida. Não terá obras. Paulo, ele fala contenda. Será que há contenda entre nós? Será que o espírito mundano está dentro da igreja? Como está a nossa maturidade cristã? Como está a nossa vida? Nós acreditamos inteiramente na palavra? Nós conseguimos praticar a palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, se não me foge a memória. Gálatas capítulo 5. Versículo 20 em diante. Olha só o que Paulo fala sobre a carne. Porventura vocês não são carnais? Olha só. No versículo 19 em diante diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Paulo estava dizendo só para quem isso aqui? Para a igreja de Corinto. Quem pratica isso aqui, quem permite que isso aqui domine a sua vida, não tem maturidade cristã. Não é maduro. Não consegue andar sozinho. Não consegue caminhar sozinho. Precisa ser todos os dias dado leite para ele em 3 horas, como uma criança. Paulo, aí depois vem os frutos do Espírito, que aí é para uma pessoa, né? É para o crente que tem uma maturidade cristã, ele pratica. 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há. Como nós identificamos que o cristão, ele tem uma maturidade cristã? É quando nós vemos os frutos do Espírito sobre a vida dele. Paulo disse, quando ele falou da carne aqui, que nós lemos, sobre essas coisas eu já vos ensinei antes. Ele falou tudo isso para eles. Ei, se você for ali, se você permitir que as obras da carne se manifestem entre vocês, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresias, inveja, homicídio e assim por diante. No início, quando ele foi dar o leite para eles, eles começou a ensinar o leite que Paulo disse. Ele estava dizendo, vocês não podem mais praticar isso. Vocês não podem mais dar ocasião à carne, porque
porque isso é da carne. Aleluia, agora vocês precisam ali praticar o do Espírito, vocês precisam viver a vida do Espírito, o leite estava sendo dado a eles. E mesmo assim, o leite começou a ficar fraco. Sabe quando o leite fica fraco em nós? Não é porque a palavra aqui em cima não tem mais efeito. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela tem efeito em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer circunstância. No meio da rua, se você tiver sem nenhuma Bíblia na tua mão, você parar alguém ou alguém te parar, como já aconteceu comigo, uma pessoa me parou, eu andando, e a pessoa me parou, posso falar com você um minutinho? Pode. Você poderia me dar uma palavra de incentivo? Irmão, que é uma palavra melhor de incentivo do que você injetar Jesus na vida de uma pessoa que está pedindo para você, dar uma palavra de incentivo a ela. Você não está com a Bíblia na mão. Ali você não tem um exemplar da Bíblia, até abrir o aplicativo do celular é simples. É só começar a dizer: Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Faz quanto tempo que você não fala isso para alguém? Quando nós deixamos de praticar o que Jesus nos ensinou através dos apóstolos, através da igreja primitiva, se nós deixarmos de praticar o que Jesus deixou para nós como cristão fazer, automaticamente o espírito mundano entrará dentro da igreja. A igreja, eu disse no início, não é esse templo, a igreja não é esses bancos, a igreja não é o som, não é o telhado, não é o terreno, isso não é igreja. A igreja somos nós. Podemos estar dentro de casa e o espírito mundano entrar dentro de nós, dentro da nossa casa. Podemos estar na rua e o espírito mundano entrar dentro de nós, a inveja entrar dentro de nós, a dissensão entrar dentro de nós, mas que o Senhor nessa noite, mais uma vez, está dizendo para mim e para você: acorda, desperta, fica atento, porque o teu aniversário, ele está à porta. Deus, digno de honra e de glória. Paulo, ele fala assim: simplesmente eu, Paulo, Apolo, somos ministros, a quais vocês creram, acreditaram no que nós lhe ensinamos, em trocando em miúdos, o que nós ali pregamos a vocês, vocês deram crédito, vocês acreditaram que somos homens de Deus, em outras palavras, somos ministros, simples. Não deposita a tua fé em mim, porque se depositar a fé em mim, a fé é morta. Se depositar a fé no pastor Paulo, me permite, pastor Paulo, a fé é morta. Se depositarmos a fé no pastor Edilton, a fé é morta. Se depositarmos a fé no pastor Marcos Galdino Júnior, a fé é morta. Mas se a nossa fé estiver depositada em Jesus, amante da minha alma, não tem levante do inferno, não tem levante de Satanás que nos tira a convicção da certeza que a morte é nos chamar para a vida eterna. A morte é nos levar através de Cristo para Ele. Nós necessitamos. O ser humano, ele tem uma facilidade de acostumar com as coisas. Nós temos essa facilidade. É tão prova disso que nós estamos vivendo dentro dessa... Hoje é um distanciamento social, né? Não é mais a pandemia, agora é um distanciamento social que nós estamos vivendo, que muitos acostumaram dentro desses 4 meses ou 3 meses e meio que passamos atrás,
a ficarem em casa, a ponto de hoje estar mais a liberdade para conseguir, mesmo com a restrição dentro da casa do Senhor, continuam dentro das tuas casas. Aleluia, foi tão fácil se acostumar com isso, se adaptar com isso, se adaptar com a live pela internet, né, irmão? Hoje é tão simples adorar a Deus em casa, num friozinho desse, é coisa boa, né, pastor Zé? Aleluia, a gente pode estar lá no nosso sofá, coberto, na nossa cama, assistindo, ali, cultuando ao Senhor, porque eu falo lá na igreja assim, irmãos, lá na sua casa, mesmo que você esteja em casa, cultua ao Senhor, não assistir não adianta nada, mas cultuar adianta, mesmo que seja a distância. Se você parar na frente da tua televisão, do seu smartphone, não sei, ali pegar a tua harpa cristã e cantar os hinos juntamente com o pastor, ou louvores que estão sendo entoados através da banda, ali ou testemunho que estão sendo testificado no nome do Senhor Jesus, e você do outro lado dando glória a Deus, aleluia, mesmo que seja sozinha, tenha certeza, Jesus, Ele te conhece e te visitará, porque no teu coração há sinceridade. Uma irmã lá da igreja me procurou esses dias, pastor Marcos, do grupo de risco. Quando eu vou tomar ceia, pastor, eu estou aqui em casa sozinho. Eu pego a minha ceia, eu estou cultuando juntamente com vocês, porque a minha harpa, a minha Bíblia está ali, aberta, eu canto, quando canta, eu dou glória, quando a palavra vem falando comigo, ali eu glorifico a Deus, eu exalto ao Senhor, eu oro, e quando eu peguei a Santa Ceia, eu disse, Senhor, aparentemente eu estou sozinha dentro desta casa, os meus irmãos estão do outro lado, Senhor, mas eu acredito que da mesma forma que o Senhor habita lá no meio deles, o Senhor pode habitar dentro da minha casa. O Senhor me visitou de uma forma tão gostosa, pastor. Eu senti algo tão gostoso dentro do meu lar, uma alegria invadiu o meu coração, a minha alma. O Senhor me renovou de uma maneira tão gostosa. Aleluia, mesmo dentro da tua casa, não assista, cultua, adora, exalta o nome do Senhor, não permite, você é a igreja de Cristo, você é o templo de Deus, e não permita que a inveja more dentro de você, não permita que a contenda habita dentro do teu coração, não permita praticar a dissensão, não, queridos, não permita. Amandara séria. Ei, irmão, nós não estamos aqui para adorar um ao outro, nós estamos aqui no mesmo pensamento, no mesmo propósito, estamos aqui para engrandecer e reconhecer que a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é do nome dEle, a nossa fé está depositada em um Deus que está acima de tudo e de qualquer coisa. Aleluia. Paulo diz, nós somos apenas ministro do Senhor. Se nós olharmos, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, se me foge a memória, nós vamos ver Atos dos Apóstolos 18 e 24. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro. 18. Olha que Paulo está dizendo acerca de Apolo. Versículo 24, 18 de Atos. Agora, a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Paulo dá testemunho por Apolo. Ele estava dizendo para a igreja de Corinto assim, Apolo veio me suceder a essa igreja. E ele deu a continuidade daquilo que eu estava. Irmão,
O adversário é astuto. A parábola do joio e do trigo, a história diz que, na parábola que plantou-se o trigo, mas à noite foram lá e plantaram junto o joio. De manhã, quando foram olhar, encontraram o joio e o trigo já crescendo junto. Falaram para o dono da seara, vamos tirar. Ele disse, não, agora não, deixa crescer junto, vai chegar o dia. E eu estava esses dias meditando acerca disso, no Evangelho de Mateus, que nós estamos na campanha da igreja lá, sobre a leitura do Evangelho. E a colheita, primeiro, era o joio, não o trigo. Primeiro colheram o joio, tiraram ele, depois o trigo. O que você quer dizer com isso, pastor Marcos? Mesmo com a nossa maturidade cristã, mesmo crescendo, com esse espírito mundano querendo entrar dentro da igreja, que não é de hoje, como vocês estão vendo, Paulo já retratava isso, a igreja de Corinto, que isso não é de agora. Então nós estamos crescendo com esse espírito vagando para lá e para cá, tentando colocar em nós, aleluia, pensamentos de contenda, de inveja e de intriga e daí por diante. Então, um minuto, um segundo da nossa vida, se nós desviarmos o nosso pensamento de Cristo, esse sentimento se apodera sobre nós. Repare, quando Pedro começa a caminhar com Jesus, Pedro está vendo o que Jesus está fazendo. Jesus retrata para os discípulos que ele ia sofrer, que ele ia morrer, ele ia padecer. Pedro, aleluia, fala para Jesus, não, Jesus, se for preciso eu vou morrer no teu lugar. O que Jesus falou? Cala-te, Pedro, foi isso que ele falou? Não, ele disse, para trás de mim, Satanás. Olha o espírito do mundo entrando dentro da igreja. Aleluia, e nós deixamos por um minuto, se nós deixarmos, ali esse espírito invade o nosso coração e o nosso pensamento, ali a ponto de nós pecarmos contra o nosso Cristo, e a igreja precisa estar atenta, porque o pecado nos separa de Cristo, o pecado é o oposto da santidade, que Paulo vem dizendo aqui, que nós somos templo, aleluia, santos de Cristo, e temos que permanecer, porque Cristo vai vir buscar um povo santo, fiel e de boas obras. Não pode deixar isso entrar em nós. Aquele grupinho de contenda dentro da igreja, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Ei, queridos, vigiai, 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 vigiai. Caraça. O adversário não está brincando de ser adversário. E o inferno foi feito para ele, não foi feito para nós. Só se nós deixarmos esse espírito ali permanecer em nossas vidas por um minuto que seja, e se esse minuto Deus vir buscar a igreja e não tiver tempo de se arrepender, misericórdia, 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 queridos, misericórdia. Se prepara, igreja. Se prepara, porque Jesus está raiando na nuvem. Só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho, Ele vai vir buscar a igreja. Só mais um pouquinho. E nesse pouquinho nós temos que continuar santo. Nós temos que continuar com as nossas vestes sendo lavadas no sangue do Cordeiro. Nós temos que continuar tendo uma mente sã, uma mente sadia, uma mente saudável na pessoa bendita de Jesus. E não deixar esses pensamentos, essas rapinas penetrar em nós, porque através desses pensamentos, queridos, vem tudo aquilo que está lá em Gálatas, que nós lemos, capítulo 6, versículo 20, se não me engano, 19 e diante, nós lemos, 19, 20 e 21,
de uma inveja, de uma coisinha que nasceu, que ninguém está vendo, mas eu tenho. Mas Deus está vendo e o diabo está vendo quais são o seu comportamento. O adversário da nossa vida, irmão, ele nos conhece pelo nosso comportamento. O adversário da nossa alma, ele só conhece o pensamento que ele lança a seta e ele vê que nós damos sinais que aceitamos aquele pensamento maligno. Aí ele conhece esse pensamento. Agora a mente de Cristo, ali a vida em Cristo, querido, aquele pensamento saudável, sabe aquela oração que você fala, eu não vou abrir a boca, eu vou só orar espiritualmente, eu vou só, melhor dizendo, em espírito, eu vou aqui só interceder por mim, pela minha casa, pela igreja, e você começa ali de repente, devagarzinho, falando com o Senhor, e quem sabe você gesticula para lá, desce para cá, ali o adversário está só vendo o seu comportamento e não sabe o que está se passando, porque ele não tem poder de entrar dentro do teu pensamento, porque você tem uma vida saudável diante do Senhor nosso Deus, aleluia, ele não consegue entender, porém, se é uma mente que ele jogou a seta e a seta permanece, aleluia, de repente você verbalizou a inveja que você sente de tal pessoa, comentou com alguém, ou falou sozinho. Quem já falou sozinho aqui? De vez em quando eu me pego falando sozinho, muitas das vezes. De vez em quando não. Todo dia de manhã me pego falando com Jesus, claro. Mas já me peguei falando sozinho. Puxa vida, olha. Quem é que não se pega? E de repente nesse puxa vida você vai verbalizar sobre a inveja que você sente, ou sobre a contenda que você quer fazer com tal pessoa, pelo nome da pessoa, pelo aquilo que ele fez ou que ela fez, pela atitude que ela tomou. E Jesus está longe disso, querido. A igreja precisa despertar a respeito disso. Jesus está longe disso. Aleluia, a Bíblia diz que ele veio buscar um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, puro, limpo de mão e puro de coração, um coração sadio. Irmão Paulo retrata acerca disso. Paulo fala ali pela própria igreja acerca disso, quando ele vai defender o seu apostolado, ele vai falar sobre as obras que ele fez, como não foi diferente como nenhum apóstolo, mas ele disse, eu me glorio na minha fraqueza, é na minha fraqueza, eu não quero me gloriar naquilo que eu acho que eu posso, porque a sabedoria humana para Deus nada vale, a sabedoria humana para Deus é loucura. Ali, a Bíblia mesmo diz aqui no capítulo que lemos, que ele destrói os sábios, ele pega os sábios nas suas próprias sabedoria, nas suas astúcias, porque a pessoa que acha que sabe muito, ela começa a falar com você, montando um quebra-cabeça para tentar te pegar na conversa. Eles faziam isso com Jesus. Eles começavam a querer, aleluia, envolver Jesus num assunto, e Jesus olhava para eles e falava, coitado, eles estão achando que eu estou ouvindo o que eles estão falando, mas Jesus estava vendo o que estava dentro do coração, Jesus estava vendo a astúcia que estava dentro do coração. Ei, querido, Jesus nos conhece mesmo antes de nós falarmos, Ele nos sonda. Jeremias disse, antes que formasse no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, antes de sair da madre da minha mãe, Ele já me santificou, e a nações me deu por profeta. Ele conhece o nosso coração. Antes, Deus não quer saber por que eu estou aqui pregando. Para Deus não importa eu estar pregando. O que importa para Deus, qual é o motivo de eu estar pregando. Se eu estou vivendo o que eu estou pregando, se eu acredito no que eu estou pregando, porque pregar é fácil, falar é fácil, aleluia, é só você entrar num cursinho aí,
Para aprender a falar bem, você vai chegar aqui e vai falar tudo dentro do vernáculo. Se comportar em cima do altar, não se mexer nem para a direita, nem para a esquerda, nem dar 2 passinhos para trás. Você vai ficar ereto aqui, falando. Eu não estou julgando o comportamento, eu só estou dando para vocês aquilo que o homem, ali o que está depositado no homem. Ali quando a gente olha que pessoa bonita, fala bonito, se expressa todo elegante, mas e o conteúdo? E o que está saindo? Será que é de dentro da alma? Será que meditou? Será que vive o que está pregando? Ou o pastor Marco tem inveja de alguém? Ou o pastor Marco está fazendo divisão? Ou o pastor Marco está fazendo contenda para lá e para cá? Como está a vida do pastor Marco? Será que Deus não conhece, queridos? Ei, eu quero te dizer nessa noite, Ele está nos pesando em balança nessa noite. Ele quer que eu e você entendamos que o objetivo aqui, que Paulo está dizendo à igreja é o seguinte: não importa, nada disso que vocês estão achando importa. O importante é Jesus, porque tudo é para vocês, mas vocês é em Cristo e Cristo em Deus. Ei, saia nessa noite convicto que foi o melhor culto que você já veio nessa noite, ou durante todos esses dias. Porque sexta-feira passada eu tive aqui também, que palavra. Eu disse para o pastor Paulo hoje, lá em cima com o pastor Edilton, que essa palavra essa carta de Paulo, irmão. Tanto ela fala com os pastores, como ela fala com a igreja. É igual, não muda. Por isso que Paulo deu testemunho de Apolo. O que Apolo era. Porque eles eram apenas ministros. Temos que tomar cuidado com o que está dentro do nosso coração. E de que forma nós estamos colocando para fora. A Bíblia diz que uma árvore boa, ou uma árvore não pode dar 2 tipos de fruto: laranja e limão. Ou é laranja, ou é limão. Nós não podemos agradar 2 senhores, ou agradamos a Deus, ou agradamos ao inimigo da nossa alma. Se nós estamos dentro da igreja, nós estamos aqui porque acreditamos na mensagem da cruz, e cremos que a mensagem da cruz foi que nos libertou desse mundo aí fora, e que vai nos levar através de Cristo, até a presença de Deus. Ali como Ele mesmo disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, estejai vós também. Não importa o lugar que Cristo esteja, o importante é que nós estejamos com Cristo. Não importa o lugar que Cristo esteja, o importante é que a igreja esteja com Cristo. O Senhor disse lá na cruz para aquele ladrão, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estará ele não falou no reino, ele disse comigo. Não importa onde Jesus está, Ele é o reino. Ele é o reino. Deus abençoe.